Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz e este é o meu canal no YouTube. Seja bem-vindo a este meu canal. Neste episódio, neste vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de um trágico episódio ocorrido no mês de março na história política das Alagoas, que é uma história marcada pelo sangue, o sangue derramado. A nossa história política alagoana é, sem sombra de dúvidas, uma das mais sangrentas de todo o território brasileiro. Mas vamos ao fato. Este fato que eu vou narrar agora ocorreu precisamente a 10 de março de 1912. Nesta data ocorreu um episódio dramático na história de Alagoas. O contexto deste fato histórico é a transição das oligarquias, da oligarquia dos Malta para a oligarquia Fernandes Lima. Vejam bem, nós estamos na Primeira República, chamada de República Velha, que foi caracterizada pelo domínio das oligarquias rurais, os chamados coronéis que dominavam, o coronelismo que dominava a República de ponta a ponta. Não só aqui, em Alagoas, no Nordeste, mas no Brasil inteiro. Aqui em Alagoas, de 1900 a 1912, predominou a oligarquia Malta. A oligarquia dos Malta governou o estado das Alagoas de 1900 a 1912, com dois governadores, dois irmãos da família Malta, Euclides Vieira Malta e Joaquim Paulo Vieira Malta. Euclides Malta era advogado e Joaquim Paulo Vieira Malta era médico. Então a família Malta dominou oligarquicamente o governo do estado de 1900 a 1912. Em 1912 caiu a oligarquia Malta. E é nesse contexto do fim do domínio da oligarquia Malta que acontece um dos mais trágicos, dramáticos episódios da história das Alagoas. Houve uma grande manifestação de protesto. Os protestos estavam acontecendo nas ruas de Maceió contra a oligarquia Malta. E esses protestos eram liderados pela oposição, que tinha como seu principal líder o futuro governador Fernandes Lima, José Fernandes de Barros Lima, uma grande liderança alagoana da Primeira República, chamada de República Velha. Então, Fernandes Lima era o principal líder oposicionista contra a oligarquia Malta. A seu lado, existiam outros líderes políticos, líderes, inclusive estudantis da juventude estudiosa alagoana, que também queriam a derrubada da oligarquia dos Malta. Então os protestos se intensificaram por todo o território alagoano, mais especificamente em Maceió. Em Maceió se concentravam as grandes manifestações de protesto. Então, numa dessas manifestações, entre a Praça do Monte Pio, que é chamada, aquela praça que fica no centro de Maceió, né? E o Parque Rodolfo Lins, ou Praça Rodolfo Lins, chamada de Praça do Pirulito, também assim conhecida, né? Então aconteceram passeatas, manifestações de protesto contra a oligarquia Malta, o domínio da oligarquia Malta, que já ia com 12 anos. Isso foi em 1912. E neste fatídico dia, nesta fatídica data, dia 10 de março de 1912, grandes manifestações ocorreram aqui em Maceió, entre o Parque Rodolfo Lins, a Praça Rodolfo Lins, ou Praça do Pirulito, e
a praça do Monte Pio. Não é? Então, houve um confronto entre os manifestantes e a polícia. E neste confronto violento, sangrento, com tiros disparados, balas por todos os lados, então neste confronto morreram o líder da oposição, um dos líderes da oposição juvenil, né, um jovem, brilhante, jornalista, advogado, com um futuro, uma carreira promissora pela frente, morreu tragicamente e barbaramente, né, baleado nesse confronto com a polícia. Esse jovem, líder estudantil, né, líder da oposição, era Braulio Cavalcante. Né? Braulio Cavalcante era um grande líder da oposição, aqui ao lado de Fernandes Lima e outros líderes oposicionistas. Né? No contexto nacional, minha gente, estava acontecendo a política das salvações, o salvacionismo do Marechal Hermes da Fonseca. Então, o Marechal Hermes da Fonseca se voltou contra essas duas mais poderosas oligarquias aqui do Nordeste, a dos Malta, aqui nas Alagoas, e a dos Cavalcante, em Pernambuco. Ambas caíram devido à atuação dessa política salvacionista, ou política das salvações do Marechal Hermes da Fonseca. Mas aqui em Alagoas, o fim da oligarquia malta foi também com esse trágico episódio. Então morreram o líder, um dos líderes da oposição, jovem ainda, o brilhante jornalista, advogado, político também, né? Braulio Cavalcante, e morreu também um tenente da polícia militar nesse confronto, o tenente Breiner, né? Também foi baleado e morreu nesse confronto. Esse confronto ocorreu exatamente na Praça do Monte Pio. Estavam acontecendo as manifestações. Né? Uma grande passeata saiu do Parque Rodolfo Lins, né? A chamada Praça do Pirulito, em direção à Praça do Monte Pio. Né? E lá na Praça do Monte Pio houve uma grande concentração de manifestantes, um grande comício, e foi aí que ocorreu esse confronto com a polícia militar. E no confronto morreram baleados esse líder da oposição, o jovem, brilhante jornalista e advogado, Braulio Cavalcante, escritor também, né? E o tenente da polícia, o tenente Breiner, da polícia militar, que entrou em confronto com os manifestantes. Após esse trágico incidente, né, essas mortes ocorridas na manifestação lá na Praça do Monte Pio, a multidão ensandecida foi em direção à Praça Floriano Peixoto, Praça dos Martírios, em direção ao Palácio, e atacou o Palácio, obrigando o governador Euclides Malta a fugir pelos fundos do Palácio, né? Porque ele corria, inclusive, risco de vida, né? A sua integridade física estava ameaçada. Então o governador teve que fugir pelos fundos do Palácio Floriano Peixoto, Palácio dos Martírios, chamado assim, né? E não voltou mais. Então, por conta desses episódios, do dia 10 de março de 1912, se colocou um ponto final na oligarquia malta aqui nas Alagoas. Então, quem assumiu o governo do Estado, representando essa política das salvações, né, do Marechal Hermes da Fonseca, que era o presidente da República na época, quem assumiu foi um primo dele, né, um primo do presidente da República, que também vivia lá para o Rio de Janeiro e era um dos assessores do presidente Hermes da Fonseca. Também era militar do Exército Brasileiro, o tenente-coronel Clodoaldo da Fonseca. O tenente-coronel Clodoaldo da Fonseca foi quem assumiu o governo do Estado, sucedendo o governador Euclides Malta, né, depois do fim da oligarquia malta em 1912, o governador, o tenente-coronel Clodoaldo da Fonseca, assumiu o governo do Estado, representando a política das salvações
do seu primo, presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca. Então, ambos militares do Exército Brasileiro. O Marechal Hermes, né, era o presidente, e o governador Clodoaldo da Fonseca, tenente-coronel do Exército Brasileiro. Então, assim se encerrou esse período de dominação da oligarquia dos Malta. Mas a política das salvações, com o governo Clodoaldo da Fonseca, apenas fez a ponte de transição entre um domínio oligárquico e outro, porque logo em seguida, quem acaba assumindo o domínio político do Estado é a outra forte e poderosa oligarquia da República Velha aqui em Alagoas, que foi a oligarquia Fernandes Lima. A oligarquia Fernandes Lima foi liderada pelo governador José Fernandes de Barros Lima, que era líder da oposição à oligarquia malta, mas acabou se tornando também o cacique político dessa nova oligarquia, a oligarquia que tem o seu nome, a oligarquia Fernandes Lima. Então, após a saída do governador Clodoaldo da Fonseca, assumiu o poder o governador, foi eleito com o apoio de Fernandes Lima, da oligarquia Fernandes Lima, o governador Batista Accioli. E logo depois chega ao Palácio Floriano Peixoto dos Martírios o governador Fernandes Lima, para 2 mandatos consecutivos, né? Fernandes Lima foi governador 2 vezes consecutivas, né? 2 mandatos. E ainda conseguiu eleger, pela força oligárquica, o seu sucessor, que foi o jornalista alagoano lá do Pilar, Costa Rego, né? Pedro da Costa Rego, que foi governador. Mas Pedro da Costa Rego rompeu com Fernandes Lima, rompeu com o poder oligárquico de Fernandes Lima, né? E, na verdade, governou por conta própria, como uma estrela com brilho próprio, inclusive fazendo o seu sucessor, que foi o último governador da República Velha, Álvaro Correia Paz, né? Então, minha gente, esse episódio ocorrido aqui em Maceió, nas Alagoas, no dia 10 de março, esse episódio sangrento, não é? 10 de março de 1912, foi um episódio que marcou o fim, a queda da oligarquia malta, com essa tragédia nas manifestações de rua populares, na Praça do Monte Pio, com o assassinato, quando morreu baleado, o jovem advogado, né, brilhante orador, político, jornalista de oposição, Braulio Cavalcante. E no confronto morreu também um tenente da Polícia Militar, o tenente Breiner. Então, é um dos episódios sangrentos do mês de março na história de Alagoas. Se você gostou, indique este meu canal, indique este vídeo e o meu canal, divulgue para os seus amigos, conhecidos, familiares. E não esqueça de deixar o seu like, né, ao final, depois que assistir o vídeo. E divulgue o canal para que mais gente possa conhecer um pouco mais a nossa história. Até o próximo episódio, se Deus quiser.